muita gente fala sobre esse assunto de energia, fala energia masculina, energia feminina, e isso, aquilo, mas isso acaba ficando como uma referência muito vaga de como funciona mesmo dentro dos relacionamentos. Mais utilizado pelo mundo do coach, ou algumas pessoas são entusiastas nesse assunto, sem um pouco mais de profundidade, tá? Então, o que que nós precisamos fazer como uma alusão correta aquilo que seria energia feminina e masculina de uma forma funcional? A energia pode ser utilizada como referência quando nós estamos falando de natureza. Então, vamos reformular aquilo que vai ser falado. Ao invés de a gente falar de como equilibrar as energias, nós vamos falar de como equilibrar as naturezas dentro de um relacionamento. E aí sim, isso faz muito sentido, tá? A natureza individual, a natureza do homem, a natureza da mulher precisam estar em um grau razoável, de razoável para ótimo, mas razoável, para que a coisa funcione. Óbvio, no dia a dia, né, dentro do que é a normalidade da vida humana, algumas condutas do homem ou algumas condutas da mulher vão fugir aquilo que é da sua natureza. Então, eu vou explicar um pouco mais a respeito da natureza e vocês vão entender que, às vezes, pela necessidade, isso vai acabar fugindo do que seria adequado. Mas, dentro de uma ordem de maior proporção, o ideal é que isso permanecesse, cada um dentro da sua natureza, tá? Para que não hajam grandes problemas relacionais e também individuais, porque quando o ser humano foge à sua natureza, a tendência é que ó, a própria inteligência comece a refutar aquele movimento. E aí gera angústia, frustração e tudo mais. Como nós identificamos, né, falando um pouco mais da natureza, como eu havia citado, como nós identificamos aquilo que é próprio do homem e aquilo que é próprio da mulher? Então, vamos colocar algumas referências simbólicas para a gente fazer essa ideia de natureza, tá? Então, fazendo uma observação externa daquilo que é o corpo do homem, o corpo da mulher. Então, vamos colocar como exemplo que nós estejamos a uma distância de 50 metros. Na nossa frente, 50 metros tem um homem e ao lado tem uma mulher. Quais são as referências que nós conseguimos de imediato, observando o homem e a mulher, nós conseguimos ver como diferença? Então, os dois estão nus, tá? Nós olhamos o homem, olhamos a mulher. Então, eu acredito que assim que nós repousamos o nosso olhar no homem e na mulher, a gente já consegue ver uma questão de proporção física. Então, é normal que o homem seja maior que a mulher, em termos de proporção de massa muscular, por exemplo, de altura, de volume. Então, nossa, Lucas, mas não existem mulheres que são maiores que homens? Sim, mas a gente está falando de uma natureza, aquilo que é normal, tá? Existem as desproporções, mas proporcionalmente nós conseguimos identificar de imediato esse ponto. Então, o homem ele tem um volume muscular maior, ele tem uma altura maior. Isso quer dizer que ele tem um potencial físico maior do que a mulher. Excelente. Em contrapartida, nós podemos ainda dentro dessa referência olhar a questão da harmonia, né? Uma harmonia em termos de beleza. Então, quando nós olhamos como referência daquilo que é mais bonito, a tendência é que o feminino remeta mais àquilo que é natural, da natureza, beleza em si.
Ah, mas a mulher acha o homem bonito, o homem acha a mulher. Sim, tudo bem, mas é da natureza da mulher ser mais bonita. Inclusive, as próprias mulheres olham para outras mulheres admirando essa beleza, né? A beleza é uma das principais forças de uma mulher, tá? Então, se nós colocamos essa referência natural, nós conseguimos observar isso, tá? Um outro ponto, a gente vai olhando nesse contexto de imediato, nós podemos observar os órgãos genitais, né? Então, você vai observar na mulher o seio, o homem não tem isso, é um peito liso, né? E a referência do órgão genital é pênis e vagina, né? Então, isso já se destaca logo de imediato quando se olha. E é exatamente esse ponto que eu quero fazer uma referência simbólica, tá? Para a gente entrar nesse equilíbrio da natureza, das energias, como eu havia falado. Olhando ali de imediato, dentro dessa referência que eu falei agora, nós podemos falar que a lança poderia representar o homem, exatamente pela questão da genitália, tá? Um símbolo que diferencia totalmente o homem da mulher. O que é a lança de uma forma simbólica, né? Então imagine a lança, o homem empunhando uma lança. O que é essa lança? Essa, essa madeira, né? Então seria ali o tronco de uma árvore fina, né? Então a madeira e na ponta aquela pedra pontiaguda ou aquele metal pontiagudo. Qual a finalidade disso, né? O que o ser humano, o que o homem fazia ou faz com uma lança? O homem consegue caçar com uma lança. Então, é de onde vem a provisão. Então, o homem com uma lança, ele sai na mata com essa lança, encontra a presa, arremessa a lança ou espeta a lança ali na presa e consegue trazer para a casa dele a caça, alimentar os seus através do uso dessa lança. Depois, o que o homem faz com uma lança? O homem defende com uma lança, né? Então, imaginemos que o homem estivesse na casa dele, lá na casa construída com barro e mato. Enfim, o homem estivesse lá na comunidade dele e existissem invasores. Então, por exemplo, outros homens de outras tribos, ou, por exemplo, um animal grande, um leão, ou um urso, alguma coisa que quisesse atacar a família dele, com essa lança, ele defende, tá? Ele defende. Excelente. E próprio da genitália, né, como a gente já havia falado anteriormente, o homem para se reproduzir, então, o homem para ter filhos, ele ainda faz uma atitude incisiva, né? Então, é uma relação de penetrar, como a lança faz na caça e na defesa. A reprodução é feita através do penetrar, tá? Então, o que que a gente pode tirar como natureza do homem? Qual é a energia masculina? Qual é a natureza masculina? A natureza masculina ela é penetrante, ela é incisiva. Então, quando as pessoas falam do prover, proteger e procriar, que é próprio do homem e tudo mais, nós podemos fazer essa referência simbólica, tá? Isso faz sentido para vocês? Vocês conseguem me mandar aqui no chat? Perfeito. Muito bom. Então, eu vou fazer a referência agora dessa natureza feminina, tá? Da mesma forma, como, como nós olhamos de imediato ali o homem e fazemos essa alusão, nós olhamos de imediato a mulher e vemos ali também a questão da genitália, tá? Então, primeiramente,
eu utilizei como referência os seios, né? Então, o seio da mulher e o peito do homem. O seio da mulher já representa essa natureza do de dentro para fora, né? Então, quando nós estamos falando do homem, nós falamos de algo de fora para dentro, aquilo que é incisivo. Quando nós falamos da mulher, a gente está falando de algo de dentro para fora. Então, o seio é aquele que alimenta, né? É aquele que estabiliza a vida, gera e estabiliza a vida. Então, o leite materno gerado ali através do seio é o primeiro alimento de um ser humano, né? Então, é aquela primeira coisa que sai, né? Então, é de dentro para fora e aquilo que é externo recepciona aquilo e vive a partir daquilo. Então, nós conseguimos fazer essa primeira referência, depois indo para a genitália feminina, a gente vê que é algo interno, né? Então, como a genitália masculina é externa, a feminina é interna, tá? Então, nós conseguimos, por exemplo, como eu utilizei o homem a lança, nós conseguimos utilizar para a mulher, eu gosto muito de utilizar como referência, o vaso, né? Então, se vocês digitarem aí no Google alguma coisa e colocar um vaso antigo daqueles atenienses, né? Então são aqueles vasos que são fechados assim e eles têm duas hastes, né? Então ele é assim com as duas hastes laterais, os pegadores, né? Se a gente pensar nisso ou vocês digitarem e verem essa referência, essa imagem, vocês vão perceber que é muito similar ao útero, né? Então, esse vaso, ele é assim, então, seria o útero e os ovários ali. Então, o símbolo é muito parecido, as imagens, elas são muito parecidas. E se a gente pensar um pouco, qual seria a finalidade de um vaso, né? Qual a finalidade de um vaso, se não abrigar, recepcionar, né? Esse vaso ele recepciona, esse vaso ele gera, por exemplo, uma planta dentro dele, né? A gente coloca a terra, a água, a semente, e aquilo gera, germina e nasce uma planta a partir daquilo. Então, recepcionar, gerar. E qual a outra finalidade de um vaso? Embelezar, né? Então, muitas pessoas, acho que a maioria, a grande parte das pessoas utilizam um vaso também para poder embelezar o ambiente, deixar o ambiente com mais valor, efetivamente com mais beleza, tá? Faz sentido para vocês isso? Vocês conseguem enxergar essa referência que eu estou falando? Perfeito. Então, quando eu estou falando quando as pessoas estão falando de energia masculina e feminina dentro da relação, as pessoas estão falando sem saber, né? Mas o que elas estão falando exatamente é sobre isso. O homem está sendo pouco incisivo, está fugindo à sua natureza de dentro, exterior, né? E a mulher está fugindo à, à sua natureza interior, né? Está fugindo dessa normalidade que seria o recepcionar, gerar e embelezar. O homem está fugindo à sua normalidade de prover, proteger e procriar, tá? Ótimo. Então, a partir disso, nós temos através dessas referências simbólicas, aquilo que seria próprio do homem e próprio da mulher. Aí nós falamos assim, poxa, mas e todo o resto, né? A gente vai resumir a natureza do homem e da mulher a, a só isso, né? Mas e todo o resto, né? Todas as diferenças, tudo que é diferente. Mas assim, vamos parar para pensar um pouco. Tá? Pensa só um pouquinho dentro disso. Tudo que foge a isso, a essas referências, então, é lógico que tudo isso que eu passei são centros, né? Então, quando eu falo assim, prover, eu estou falando de um centro de uma ideia.
Mas vocês percebem que, a partir do centro dessa ideia, existem diversos movimentos que garantem essa ideia, né? Quando eu falo de recepcionar, né? Ser receptiva, né? Não só recepcionar o germen da vida, mas ser mais receptiva, em todos os termos. Eu estou falando sobre o centro de uma ideia, mas existem vários movimentos periféricos a esse centro dessa ideia que movimentam a natureza masculina e a natureza feminina, tá? E eu vou explicar para vocês, então, já que eu passei esses centros, né, então esses pilares centrais dentro da natureza, eu vou explicar para vocês como seria essa ideia periférica, aquilo que rodeia esse centro, para um equilíbrio efetivo das energias dentro da relação, tá? E aí eu vou utilizar como símbolo, para a gente poder pensar melhor sobre isso, o Sol e a Lua. E você que quer ser atendido por mim, tanto na terapia individual quanto na terapia de casal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do formulário. Você precisa preencher esse formulário e eu vou fazer contato com você. E se por acaso você não tem disponibilidade de investir agora em terapias particulares, todas as quartas, às 20 horas, eu faço uma terapia integrada, onde participam mais pessoas. É sigilosa, é bem reservada, tem muito material ali de todas as sessões que eu já fiz anteriormente e você pode participar também. O link para você poder participar das terapias integradas eu vou deixar aqui embaixo nas descrições. Espero você lá.